palestra para nós. Bater papo, né? Boa noite, pessoas queridas. Boa noite. Bom aqui. Mais que uma alegria, uma responsabilidade toda vez que a gente tem essa visibilidade, essa exposição, porque aqueles que nos assistem, nos intuem, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Mas para isso é necessário que a gente esteja comprometido com o senso de responsabilidade que isso representa. Eu nunca faço scripts prévios, nunca elaboro o que eu vou falar, porque é da minha natureza, eu sempre fui assim. Como estávamos conversando casualmente aqui, pouco antes de começar, é a maneira como eu me expresso e me dirijo nesses momentos. E o que me ocorre agora é vou colocar uma pergunta, um questionamento, para cada um de nós, me incluir. Qual a visão que você tem do que será a humanidade desse planeta daqui a 10 anos, 20 anos? Porque a gente está sendo bombardeado diuturnamente com imagens dantescas, horrorosas, de guerras, de dramáticas ocorrências no campo das mudanças climáticas, causando enchentes, causando secas, causando destruição de todo tipo, da violência urbana, da violência na política, da violência doméstica, das crianças sendo impulsionadas a agir através de uma manipulação perversa dos sistemas das redes sociais, que só as induzem a pensar no que há de pior. Em todas as expressões culturais que a gente vê, desde apresentações ditas musicais, para quem acha que aquilo é música, onde se evidencia a sexualidade baixa, a perversão total de valores e de costumes, até as obras cinematográficas, as séries que bombam nos canais de streaming e que apresentam, via de regra, um cenário distópico, ou seja, de um planeta destruído, arrasado, onde só sobrevivem aqueles que representam o que há de pior no ser humano. Isso tudo no campo da ficção, no campo da mensagem. Agora, como isso se reflete em você? Como você pensa, à luz de tudo isso, o que vai ser esse planeta, a nossa sociedade, daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Muitos de nós vamos estar aqui ainda, eu espero, fisicamente. E os que não estiverem mais fisicamente, continuaremos a fazer parte dessa mesma egrégora, porém numa dimensão diferente. Qual é a tua concepção disso? Que emoção isso desperta em você imaginar um planeta Terra diante desse cenário imposto, induzido, daqui a 20 anos? Dá medo, não dá? Eu estava assistindo uma entrevista com um psicólogo e estudioso que trabalhou na Organização Mundial de Saúde, falando sobre o aumento brutal dos casos de suicídio entre jovens. Inclusive, aqueles que poderíamos chamar de crianças de 12, 13 anos de idade. Seja induzidos por conteúdos perversos das redes sociais que instigam a automutilação, a colocar saquinho plástico na cabeça, essas barbaridades que a gente sabe que existe, né? Até aqueles que aparentemente têm tudo aquilo que uma criança, um jovem, um adolescente pode desejar, estuda no bom colégio, tem boas roupas, papai e mamãe trabalham muito para darem tudo aquilo que eles querem, menos amor, carinho e atenção, que é o que seria mais necessário, vão para a Disney, passam férias em lugares maravilhosos,
E, de repente, do nada, um garoto do prédio do lado da minha casa, em Jardim Marizal, se joga do 18º andar. Tentaram segurá-lo, mas não deu tempo. Ele tinha um pouco mais de 17 anos. Isso tem acontecido com uma frequência assustadora. Eu tenho um filho que é professor de geografia e dá aula para essa faixa etária, de segundo grau. E só nos últimos 3 anos ele já teve 2 burnouts por conta de impacto emocional causado por alunos. No caso dele, que tentaram suicídio e uma delas conseguiu. Será que é isso mesmo, gente? Será que é esse o destino que nos reserva? Toda essa evolução que nos levou à civilização atual? Eu discordo radicalmente disso. Eu não acredito nisso. Eu tive o privilégio de, muito cedo ainda, ter contato com mentes brilhantes que me apresentaram uma outra visão de vida, através principalmente da literatura, mas um deles, em especial, me tocou profundamente desde sei lá quando, e só bem mais recentemente, já na idade madura, eu pude compreender com maior profundidade. Talvez vocês tenham ouvido falar de um cara que, embora não tenha nenhuma evidência histórica comprovada da existência dele, se tornou famoso em todo o mundo ocidental e no mundo oriental também. Um tal de Jesus de Nazaré, vocês ouviram falar dele? Ele é um cara fantástico, né? E, sem entrar no contexto mais amplo daquilo que ele deixou, do conteúdo moral, tanto do seu exemplo de vida e das mensagens que ele transmitia em forma de parábolas, de historinhas, porque ele se dirigia para uma humanidade ignorante, a grande maioria analfabetos, numa sociedade de 2000 e cacetada anos atrás, não uma sociedade como a nossa, esclarecida. Então ele usava artifícios de linguagem contando historinhas. E através dessas histórias ele deixou um legado moral que é reconhecido mundialmente como talvez o maior da nossa era, da história conhecida da humanidade. A ponto de um hindu tinha como religião de vocação o hinduísmo, ter dito que se todas as obras escritas pelo homem se perdessem, mas se restasse apenas uma cópia daquilo que conhecemos como o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Quem disse isso foi Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi. Isso me tocou profundamente. Eu tenho assim uma grande admiração por Gandhi, desde que li o livro sobre ele, depois assisti o filme, e me aprofundei na realização desse homem tão grandioso, da mensagem que ele nos deixou de paz, de firmeza de propósitos e resistência pacífica que levou uma nação de centenas de milhões de pessoas a conseguirem se libertar do jugo do Império Britânico através de movimentos absolutamente pacíficos. Hoje, para se disputar uma prefeitura, o pessoal disputa a bala. Aqui. E no mundo inteiro. Então, esses exemplos e tantos outros de mentes maravilhosas, brilhantes, que deixaram um legado fantástico. O Paulo aqui se refere a tantos sábios do passado, que deixaram uma bagagem maravilhosa. Será que isso tudo vai acabar dando ruim? Por causa de alguns malucos que se acham os donos do mundo e querem controlar todo mundo a qualquer preço? Ao preço de um consumismo insano, de um controle das mentes brutal, utilizando os meios de comunicação que eles dominam para manipular e induzir as massas a fazerem apenas o que eles querem?
Eu não me conformo e não acredito nisso. Eu acho que eles estão profundamente iludidos. E eu acredito que aquelas poucas mensagens, aquelas poucas frases contidas no Sermão do Monte, que nós chamamos de bem-aventuranças, são a realização desse futuro que nos espera. Agora, há um processo para se chegar lá. E nós estamos nesse processo, nessa ebulição em todo o planeta. Eu sempre esqueço o teu nome. Você sempre esquece? É o nome da minha netinha, que vai nascer daqui a 2 semanas. Filha da Flávia. Vem cá, você fez vestibular há pouco tempo, né? 3, 4 anos. Ela é pequenininha, mas ela é velha. Não, pouco tempo. 3, 4 anos não é nada. Certamente muitos de vocês aqui também já passaram por isso, ou tiveram filhos, amigos, irmãos que passaram. É um períodozinho punk, né? Uma tensão brutal, uma autocobrança violenta, uma comparação com os outros que te coloca para baixo às vezes. Você perdeu noites de sono, não perdeu? Todo mundo que já passou por isso, ou presenciou isso, sabe o quanto um vestibular é um processo difícil. Ou então um processo de seleção para um cargo numa empresa muito concorrida, por exemplo. Um concurso público, é a mesma coisa. Sempre que somos submetidos a provas assim, mais intensas, nós passamos por um processo de estresse e de pressão muito impactantes. E é a maneira como eu vejo o momento que estamos todos vivenciando agora, esse final do primeiro quartil do século XXI, que termina no ano que vem. Um vestibular cósmico, compulsório, não é facultativo, você escolheu fazer vestibular. Agora, esse outro não tem escolha, é compulsório. Você vai fazer. E agora? Não dá para deixar para a próxima, o ano que vem, para a próxima existência. Porque nós estamos vivendo aquilo que todos os evangelhos, principalmente os evangelhos de João, no livro de Revelações, ele é enfático em dizer os tempos estão chegados. Todos os sinais que nos foram apresentados, não apenas pelos cristãos, mas por todas as religiões milenares do passado, indicam claramente que nós estamos vivenciando esse momento agora. E ouvireis falar de guerras, temores de guerras. Não vos assusteis. Isso é apenas o começo das dores. Filho se voltará contra pai, e pai contra mãe, e irmão contra irmão, dentro da mesma casa. Vossos filhos e filhas profetizarão. São tantos os sinais, numa linguagem rebuscada, antiquada, mas que, quando aplicados à nossa realidade de hoje, fazem todo o sentido. Então, a minha visão é de que nós estamos passando por esse momento, sim, intenso, difícil, doloroso para muitos, porém com provas customizadas, porque cada um de nós tem DPs a serem resolvidas. Então, as minhas provas são diferentes da série, como é de cada um de nós. Mas nenhuma delas é muito fácil. E só nós sabemos aonde nos dói a unha encravada. Você sabe que hoje em dia ninguém mais tem unha encravada, né? Antigamente era muito comum os calos, por causa dos calçados desconfortáveis que a gente usava. Hoje em dia quase ninguém tem calo. Brincadeira, mas de uma maneira mais profunda, é realmente um momento de intensidade, e às vezes até ter que interagir nesse mundo louco causa dor e sofrimento que nem todos estão preparados para receber, principalmente aqueles que não são tão privilegiados quanto nós, de termos a bênção de podermos nos reunir aqui numa segunda-feira, começando a semana, e receber essa vibração de paz, de amor, essa
coletividade, essa egrégora que permeia esse ambiente e transmite vibrações de paz, de equilíbrio. Podemos conversar com alguém, expressarmos as nossas angústias, os nossos sofrimentos, buscarmos uma orientação, buscarmos o alívio para uma dor, às vezes física, às vezes mental, às vezes emocional. Porque ninguém está aqui hoje porque não gosta da novela da Sul, né? Ou que não tinha mais nada a fazer. Vou lá no Misaga hoje. Não. A gente vem aqui buscar alguma coisa mais séria, mais profunda, que tem significado e importância nas nossas vidas. E se o fazemos todas as semanas, é porque estamos sentindo que isso está nos fortalecendo. Está nos dando o equilíbrio, a racionalidade e, ao mesmo tempo, a espiritualidade que nos conecta com faixas de frequência mais elevadas e nos ajuda a enfrentar no nosso dia a dia de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada, sem entrarmos nessa vibração louca do mundo que nos rodeia. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, eu acho que não tem ninguém aqui que está aqui pela primeira vez hoje, né, Otávio? Qual é o teu nome? Tiago. Valeu, Tiago. Espero que não seja a última. Que eu não tenha sido chato demais, tá? Mas a maioria desses que estão aqui conosco hoje, Tiago, são pessoas que vieram uma vez, vou voltar. Me senti melhor ao sair do que quando cheguei. Vou voltar. E volta, e volta. Volta e traz alguém. E com isso a egrégora vai se amplificando. Isso não acontece só aqui no Instituto Misaga. Isso acontece em milhares de pontinhos de luz que existem espalhados por todos os cantos. E eu não me refiro aqui apenas a casas espíritas, porque eu não acredito em religiões. Paulo também não, né? Nós acreditamos em religiosidade, que é a conexão com o superior, com o divino que habita em cada um de nós. Pode ser um templo evangélico, uma igreja católica, um terreiro de umbanda, de candomblé, uma mesquita islâmica, uma sinagoga, não importa. Existem milhões de pontos de luz como esse ao longo de todo o planeta que acolhem aqueles que buscam. Mas alguém veio aqui obrigado? Você veio obrigado hoje, Tiago? Você pode até ter tido alguma argumentação para te convencer, mas não te forçar, senão você não estaria aí. Então nós buscamos entendimento, nós buscamos apoio uns dos outros, porque todos aqui estamos recebendo, e muito, mas também estamos doando energias que são recolhidas carinhosamente, manipuladas, purificadas, porque a gente traz muita porcaria junto, então eles fazem uma depuração e redistribuem conforme a necessidade de cada um. Porque hoje eu posso, por exemplo, estar profundamente carente de alguma coisa, de algum tipo de energia que a Hélida tem de sobra. E, eventualmente, eu tenho alguma energia que eu estou, por exemplo, transformando em ondas sonoras e compartilhando com vocês. E tudo isso está claramente exposto nesse pedacinho daquilo que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, que é o Sermão do Monte. Quem aqui já leu o Sermão do Monte assim, inteirinho? Tem umas 5, 6 páginas? Dependendo da edição da Bíblia. Quem já leu? Ninguém mais. Pelo amor de Deus, eu vou passar. Gente, eu vou dizer para vocês, o que me deu toda a capacidade de me comunicar que eu tenho hoje foi a literatura. Graças a Deus eu aprendi a ler. Tem uma lenda familiar que eu aprendi a ler sozinho. Eu não acredito muito nisso, mas aos 4, 5 anos de idade, eu li a bula de remédio, caixinha de produto, placa de rua, pelo louco. E eu deixei a escola na antiga 6ª série do ginásio, aliás, 2ª série do ginásio.
seria a 6ª série hoje, né? E nunca mais voltei para a escola. A literatura me permitiu desenvolver vocabulário, compreensão, viajar pelo mundo inteiro, no tempo, no espaço, conhecendo lugares, épocas, culturas, histórias humanas, amores, ódios, guerras, descobertas, que muitas pessoas que eu conheço que têm doutorado e pós-doutorado não conhecem, porque focaram num único ponto de aprendizado e conhecimento. Agora, de tudo aquilo que eu li em toda a minha vida, e posso dizer sem medo de errar, que passa de 1 milhar de livros, eu me alinho a Gandhi e digo que nenhum deles foi mais importante para mim no entendimento daquilo que eu sou e do que é o mundo que me rodeia e do que me espera no futuro, do que o Sermão do Monte. Ele é a mensagem suprema de esperança, que é o que mais falta no mundo de hoje. As pessoas não têm mais esperança, só desalento, só medo, angústia do futuro, porque a cada ano que passa parece que as coisas ficam mais difíceis, mais terríveis. E é fato, no plano material, estão ficando mesmo. E vão ainda complicar, porque esse processo não vai ser tão curto e nem tão indolor quanto nós gostaríamos. Talvez ocupe ainda os anos que nos restam nesse estágio de jornada que nos encontramos hoje, pelo menos para alguns, né? Como eu, que já passaram muito na metade do caminho, muitos jovens também que estão começando a vida agora, e esses certamente vão ver o depois se solidificando. Mas o depois está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e nós não queremos ver, porque a gente fica preso nas telinhas e telões, vendo coisas ruins. É uma questão de escolha. Olha que coisa linda que está acontecendo aqui, nesse exato momento entre nós. Esses sentimentos agradáveis, reconfortadores, de paz, de equilíbrio, de harmonia, nós estamos recebendo aqui. Procurem nas telinhas, vamos encontrar, sem dúvida, muitas iniciativas que poderia se denominar de do bem, em todos os campos da sociedade humana. Organizações criadas por jovens, por cientistas, por políticos, não vamos generalizar, por pessoas que normalmente criminalizamos ou generalizamos como sendo do mal, mas em todas as expressões do mundo há o bem emergindo. A luz está brilhando. E eu convido cada um de nós aqui para que também nos unamos a essas forças do bem e nos esforcemos, pelo menos um pouquinho, para semear esperança. Isso vai certamente contribuir muito para abreviar esse período e torná-lo menos doloroso. Uma ótima semana para nós todos e obrigado pela atenção. Agora chegou o momento das orações.